Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar. E hoje também um Repensar diferente, especial, porque nós estamos aqui com um jovem muito querido aqui da TV Mundo Maior, que é o Júlio Sena. Nós vamos comentar sobre um livro de Leon Denis, Um Olhar sobre o Tempo Presente, é o título do livro. E nós vamos falar um pouco da juventude, do papel da juventude, do jovem, enfim. Qual é o papel do jovem nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, fazendo uma analogia com o tempo em que Leon Denis escreveu esse livro e comentou sobre a juventude daquela época. Então, a gente acredita que vai ser uma conversa bastante interessante, não é isso, Júlio? Seja muito bem-vindo. Olá, Isilda, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar de um tema tão importante, tão especial e tão necessário. Pois é, eu acho que quando a gente fala de jovem, a gente fala do futuro, e o futuro eu acho que o futuro é importante para todos nós, né? Sem dúvida. Porque, principalmente para nós que acreditamos na reencarnação, hoje estamos numa condição mais jovens há mais tempo, né, Júlio? Mas seremos novamente jovens, né? É um ciclo, É um né? ciclo. Então, que vai eu se acho renovando. É interessante. Nós aprendemos com os jovens aprendem conosco. Sim. E eu acho que isso é uma troca importantíssima para o nosso progresso individual e coletivo, né? Exato. E o que eu acho interessante desse livro é justamente o título dele, né? Pois é. Um olhar sobre o tempo presente. Ele fala da juventude da época dele, claro. Isso. Início do século XX. E a gente consegue perceber quanta coisa ainda acontece. Isso. Né? Como a história repete. A história repete. São ciclos que vão se renovando, mas a situação em si ainda é a mesma. E como a gente aprende, né, com essas experiências desses espíritos que nos trazem, né, o conhecimento, a experiência deles, a vivência deles. Eu acho que isso é também interessante da gente prestar atenção. Sim, até porque como era um outro tempo, início do século XX, a gente tinha uma mudança muito grande, por exemplo, na comunicação. A gente não tinha WhatsApp, Facebook, redes sociais. Tinha telefone já? Já tinha telefone, já tinha o cinema, mas não tinha TV, né? Não tinha o rádio. Então, quanto todas essas tecnologias, estou pegando só um ponto, né? Fora tantos outros que evoluíram, mas essas tecnologias, principalmente de comunicação, hoje fazem com que a gente consiga passar pelas mesmas situações daquela época, só que com mais recursos. Isso, né? Com um pouquinho mais de facilidade. Um pouco mais. Isso às vezes atrapalha, mas se a gente souber usar bem, é positivo também. E esse tempo que ele escreveu também era um tempo de pós-guerra, né? Pós-guerra, Primeira Guerra Mundial. Então isso também tinha um peso importante. E a França sofreu muito nesse período pós-guerra, né? E você vê como hoje a gente passou já por duas dessas, fora tantas outras de menor expressão quanto uma guerra mundial, mas que também abalaram as estruturas da família, da sociedade e da juventude. Pois é. Ele começa o livro no primeiro capítulo falando da juventude e os anseios de um novo mundo. Hoje nós estamos esperando esse novo mundo também, né, Júlio? Sim. Porque a gente fala em transformação desde o tempo em que surgiu a doutrina espírita. Exato, desde o século XIX, né, o início, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, talvez seja uma das mensagens mais belas que tem na codificação. Ele fala, os tempos são chegados. Né? E nós estamos vivendo esse tempo. Estamos esperando que eles cheguem, né? Na verdade, né, Júlio, nós estamos fazendo esse tempo. Isso. É que o que acontece é que agora a gente percebeu isso, né? Isso. Que esse tempo ele não vai chegar de pombo-correio, de Sedex, não vai chegar assim. Ele vai chegar nas nossas ações, nas nossas atitudes, né, ao longo da nossa vida. A gente vai construir a regeneração. Eu costumo dizer muito, até no YouTube, no Instagram e tal, nos canais que a gente participa, que nós somos construtores da regeneração. Exatamente. A minha geração, talvez até uma geração um pouco mais nova. E eu faço uma analogia de que a regeneração é como se fosse um prédio. Então a gente está construindo, colocando tijolo, pintando, colocando a tubulação, a parte elétrica. A gente não vai morar nesse prédio. Pois é. Talvez os meus netos ou bisnetos ou morem. Nós mesmos, herdeiros de nós mesmos no futuro. Eu espero que seja, não é? né? Talvez a gente desfrute nessa época. Sim.
né? Desfrutar no sentido de encontrar um mundo um pouco melhor, porque nós também já fizemos um pouquinho de... A gente deu a nossa parte aqui. A nossa parte de colaboração. E acho que isso que o Leon Denis traz como um anseio, né, da juventude. Isso. Essa juventude que ela olha para o mundo e ela quer um mundo novo. Porque a juventude, é até engraçado falar isso, porque é muito lógico, mas ao mesmo tempo a gente não lembra. Uma criança, né, a gente até brinca, nossa, as crianças estão tão rápidas hoje, elas já pegam um tablet, já mexem, já tem uma facilidade muito grande. Mas se a gente for parar para pensar, elas estavam há pouco tempo no plano espiritual. Pois é. Lá a tecnologia é milhares de vezes mais avançada. Isso. Elas pegarem um celular e encontrar o desenho no YouTube para elas, é muito simples e até muito devagar, eu imagino. Porque eu acho que lá era muito melhor. Eu acho que sim, porque as crianças bem pequenas, 2 anos, elas vão à televisão e elas vão no touch. Passar, né? Elas tentam passar o canal com o dedinho, porque Então, é a lembrança delas. É uma lembrança. Por isso até que essas crianças elas vão crescendo, elas chegam na idade da juventude, na adolescência, e elas querem um mundo novo. Pois é. Porque elas estavam nesse mundo antes. Isso mesmo. Eles falam, gente, alguém me passou aqui que esse mundo tinha que ser diferente. Eu não sei o que a gente vai ter que fazer, mas ele tem que ser diferente. Então, todas as etapas aí da humanidade, vinha uma juventude com um mundo novo na mochila. E queria trazer ele, né, para colocar ele em prática. É bem o que o Leon Denis fala, porque ele fala que, fazendo também, né, essa analogia que a gente está tentando fazer aqui, né? Ele acreditava que a juventude daquela época tinha uma força, ele estava fermentando uma força verdadeira, consciente e resoluta, que é o que nós estamos vendo hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é esse renovar constante que é interessante. E que é necessário, né? Aí o que acontece é que a juventude vai passar por dificuldades, natural. Sim, mas ela quer construir, ela quer edificar. Ela quer construir, exato. Né? Ela quer trazer esse mundo interno, aquilo que ela imagina que seja positivo, para o mundo externo, né? Para a humanidade, para a sociedade. Mas existem barreiras. Porque eu acho que essa força que ele fala é isso que você acabou de dizer. Essa lembrança do que ela estava vivendo na espiritualidade. Que era muito latente, né? Isso. E a gente sabe que a espiritualidade planeja a vinda de alguns espíritos para dar essa guinada. Isso. E a gente espera que eles venham, né? E até trabalhando muito com mocidade, com evangelização, tem algumas pessoas que a gente já fica de olho. E assim, com 15, 16 anos está trabalhando. Né? E trabalhando bem, focado, dedicado, com 18, 19, 20, já é dirigente de mocidade. Parece adulto já, né? Que a gente diz, parece já que é um espírito velho. A gente fala um espírito antigo. Não velho, um espírito antigo. Antigo. É um espírito que já tem o conhecimento, já tem a responsabilidade, sabe do que está fazendo. Exato. Né? Do que quer, do que precisa. E qual é o papel dele aqui, né? E já vem focado. É como se a pessoa já viesse assim com planejamento reencarnatório mais latente, no sangue. Parece assim. que ele trouxe lá no tablet tá dele. anotado aqui, né? Né? Tá no perispírito mesmo, né? E tem acho que a carga de comprometimento e responsabilidade, né? Que esses espíritos trazem. Independente se é uma criança, um jovem, um adulto, uma pessoa de terceira idade, enfim. Hoje a gente vê que tem pessoas, o próprio Kardec é um exemplo disso. Ele começou a trabalhar com a codificação, ele já tinha uma idade mais avançada. Exato. Trabalhou ali alguns anos e fez um trabalho belíssimo. Né? E aí uma coisa interessante, porque agora eu já estou chegando nos 30, né? Nossa, que maravilha! Estou quase não podendo mais ser chamado de jovem. E olhando para a juventude, para a ansiedade que a juventude tem de fazer as coisas, de resolver, de transformar o mundo, eu começo a perceber o quê? Que é muito importante o tempo que a gente não está ainda mudando o mundo. É muito importante a gente poder aproveitar cada uma dessas etapas para construir, né, o nosso interior, para a gente poder oferecer algo melhor. Pois é. E eu lembro de quem? Jesus. Pois é. Jesus começou a trabalhar mesmo, o trabalho dele do Evangelho com 30. Com 30. Aí eu pensei o quê? Falta um ano, posso descansar mais um ano. Vai se preparando. Vai se preparando para depois Mas eu percebi isso, embate. O quanto Jesus, que era um espírito de alto grau de evolução, o quanto ele também, deixa eu me preparar aqui, porque no momento certo eu chego. Pois é, que eu acho que isso o Espiritismo nos dá
um estímulo ou essa alegria, não sei o termo exato, mas assim, nós não precisamos fazer tudo correndo, tudo na tenra idade, porque nós somos espíritos imortais para começar, né? Sim. E quanto mais você tiver maturidade para assumir a responsabilidade que lhe é devida, vai ser muito mais fácil. Exatamente. Você não precisa dar passo para trás, né, Júlio? Porque às vezes a gente acaba tendo que dar um passo para trás porque quis sair correndo. Isso. Então, assim, além disso que você falou, Isilda, de a gente não precisa fazer tudo correndo porque somos espíritos imortais, a natureza não dá saltos. Isso. Então não adianta a gente chegar aqui e falar, meu, eu tenho uma visão de mundo completamente diferente e eu quero que ela fique pronta em 6 meses. Isso, não dá certo. Não tem empreendimento que cresça em 6 meses assim. A gente pode até pegar o exemplo do bebê, né? Se o bebê não passar por aquelas fases do crescimento dele, ele vai chegar lá na escola, ele não vai ter condição de raciocínio adequado à idade. Para acompanhar. Para acompanhar, porque ele não passou pelas etapas adequadas à maturidade física dele, né? Sim, e a gente fala às vezes de conhecimento, né? Crianças, jovens que têm um baita de um conhecimento, são gênios, mas e a parte moral? Pois é. Porque evolução é com a parte moral. Isso. Né? O capítulo final da Gênesis, o capítulo 18, são chegados os tempos. Isso. E lá ele fala disso, que o avanço intelectual já aconteceu, mas os tempos vão chegar quando tiver o avanço moral. É a tal da aristocracia intelecto-moral, né? Intelecto-moral, porque nós temos que mudar isso, não podemos... Porque você pode usar a inteligência para o mal. Exato. Né? Se você não tiver uma moral bem estruturada, isso pode fazer até o mundo atrasar um pouco, como a gente viu nas guerras, nos conflitos que tiveram, né? Bom, Júlio, nós vamos dar uma paradinha para o intervalo e a gente já volta falando um pouquinho mais desse um olhar sobre o tempo presente, né? Legal. Nós já voltamos, um breve intervalo e já estamos de volta.